Tudo bem, pessoal? Pablo Francês. Olha só, a gente vai agora falar um pouco sobre o caso real, né? Vamos desvendar esse caso. Vocês já pensaram, já avaliaram a situação, agora a gente vai tentar mostrar para vocês como foi que nós solucionamos essa questão desse cadáver carbonizado. Então, só para nós situarmos, esse foi um caso de um cadáver que foi encontrado carbonizado dentro de um veículo, numa localidade aqui na cidade de Macapá. Esse cadáver ele estava totalmente carbonizado, embora a gente ainda conseguiu retirar fragmentos de tecido que foi possível ainda realizar o exame de DNA. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é o local do crime. O local de incêndio sempre é um local complicado. Você tem a destruição de muitos dos vestígios, né, através da carbonização. Mas o que ele tem que estar atento na cena do crime? Ele tem que estar atento a possíveis presenças de frascos com substância inflamável, que vão caracterizar que isso foi uma questão criminal, né? Não foi acidental, não foi um outro fator qualquer. Você também tem que avaliar os arredores ali para buscar vestígios. Às vezes pode ter, como foi o caso desse caso, tinha uma caixa de fósforo, que mostrou uma caixa de fósforo e um recipiente com material combustível. Então esse material aí, além de comprovar que foi um caso criminal, você ainda tem a questão de possíveis impressões digitais ou mesmo DNA do suspeito presente nesse material, né? Então esse é o primeiro ponto. Além do levantamento do local, da localização, posição do veículo, né, posição do cadáver, se era apenas um cadáver ou mais de um cadáver dentro do veículo, todos esses elementos têm que ser averiguados e registrados pelo perito criminal já na cena do crime. Uma vez que esse cadáver é transportado para a medicina legal, vai se buscar na sala de necrópsia, o médico legista tentará então buscar ali evidências de qual a causa da morte, né? E nesse caso eles constataram que esse cadáver ele apresentava perfurações por arma de fogo, disparo de arma de fogo. Então não morreu em consequência do incêndio, ele morreu anteriormente, foi colocado com a tentativa de ocultação do cadáver, né? De ocultar aquele crime, né? O médico legista ele tem que também proporcionar a coleta de material para o exame de DNA posterior, né? Então foi retirado fragmentos, ainda foi possível localizar tecido muscular, né? Lembrando que você tem maior dificuldade com outros materiais, como por exemplo osso, dente, não é tão simples de obter o perfil genético, conforme nós falamos na aula, né? Então qual é a hierarquia para amostras biológicas nesse caso? Dá-se prioridade para sangue. Nesse caso específico é mais complicado você obter sangue. Mas em segundo lugar, tecidos moles, músculo, outro material, outro tecido mole de fácil coleta. Você também pode utilizar, caso não tenha mais tecidos moles, pode utilizar cartilagens, que ainda assim é um material de fácil manuseio ali no laboratório de DNA. Por último, pessoal, você vai trabalhar com dentes. Quais dentes? Molares, sem cáries e sem restauração, pré-molares, caninos e, por último, incisivos, sem cáries e sem restauração. Não tendo nenhum dente nessas características, aí você coleta molares com cáries ou com restaurações e etc. Vai seguir na mesma ordem, tá? E a última opção realmente é o osso. Pela dificuldade de fragmentar esse osso num tamanho adequado para a extração do DNA e também pela questão da contaminação, que é você manusear e triturar esse osso ali no ambiente do laboratório, e a dificuldade também na fragmentação desse material durante a lise, né? Então todos esses elementos associados também à presença de inibidores, o próprio cálcio que está presente no osso, todos são fatores que podem dificultar um pouco o teu exame de DNA. Podendo evitar osso é a melhor opção. Em seguida, pessoal, esse material ele é então transportado para o laboratório de DNA, que então promove o quê? As etapas de processamento, extração, quantificação, PCR e a eletroforese capilar desse caso. Foi o que foi feito nesse caso e conseguimos obter um perfil genético que, comparando com a família da vítima, do suposta vítima, né, se chegou até um advogado que havia desaparecido e a gente conseguiu então confirmar a identidade dessa pessoa. Uma outra imagem que vocês viram foi a questão do local do crime. Lembrando que foram 2 meses após o crime, a equipe pericial se deslocou até esse local, onde possivelmente a vítima foi morta, e conseguiu obter ali, através do luminol, traços de sangue latente. O que é o sangue latente? É aquele sangue invisível a olho nu,
que você precisa de alguma ferramenta, seja a lanterna forense, seja um produto químico como o luminol, para conseguir identificar ali a presença daquele material. Foi identificado então positividade em algumas regiões do piso desse imóvel, foi feito coleta de vestígios, coleta de material ali naquela região e isso foi encaminhado para o laboratório de DNA. Nós passamos ali pelo menos aí umas 2 semanas, 3 semanas processando esse material. Foram mais de 40 amostras e dessas 40 amostras nós conseguimos em 2 locais, em 2 dessas amostras, um perfil completo de um homem. Quando comparamos então o perfil do local do crime com o perfil do cadáver identificado ali no veículo, nós observamos que eles eram compatíveis. Então, conseguimos finalizar esse caso observando então a compatibilidade de perfil genético entre a amostra do local de crime e a amostra do cadáver desconhecido, né, que depois foi identificado. Então esse caso ele mostra tanto a importância do exame de DNA quanto a questão de você fazer uma boa perícia de local de crime que permitiu coletar o vestígio de sangue latente que possibilitou então finalizar esse caso e identificar a vítima, identificar o local do crime e ajudar na identificação da autoria desse crime. A gente costuma chamar isso dos elementos do crime. Quais são os elementos do crime? A arma do crime, a vítima, o suspeito, o local do crime. Então, com base nesses exames que eu citei, foi possível identificar alguns desses elementos do crime, quais seja o local do crime, a vítima e o próprio autoria do crime, no caso suspeito. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido chegar nessa mesma conclusão que nós chegamos nesse caso.